viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o André Castilho e quem me marcou no mundo dos games foi uma personagem feminina de Phantasy Star 4, Alice Brandwin. Mentira, né? É verdade, velho. Mano, ele tava pesquisando aqui antes de começar. Sim, porque eu não lembrava o nome. Marcou muito. Não lembrava o nome. Uma coisa, eu não lembrava o nome de nenhuma. Porque Marcou. normalmente você não lembra o nome das personagens, a não ser a Lara Croft. Porque na Revolução Agora, o resto... Industrial ele Tá perdeu. bom, então sabe? fala a sua super original. Vamos lá. Vou roubar, tá? Tem duas. Uma é a Samus do Metroid. Certo. Porque Boa. isso é da sua época, na verdade. Mas eu sou pobre e joguei Super Nintendo ainda. Porque o jogo inteiro você joga com um personagem vestido como se fosse um robô e só no final tira um capacete, aí você vê que é uma menina. Tá certo. Isso é legal. E a Ellie do The Last of Us, que conexão emocional. Não consegui dormir sem zerar o jogo. Falei, pô, ela tá sofrendo lá, tem que passar a fase. É um personagem. É um personagem. Mas qual que é o seu nome mesmo? Você falou? Não, mas eles me conhecem, eu sou super famoso. Carlos Pelerran. Tá bom. Tá bom. Bom, galera, eu sou o Felipe Vieira. Se eu fosse dizer um personagem de um jogo, eu diria Lara Croft, né? Que é famosa, não tem como. Mas eu vou ser o diferentão hoje, né? Eu vou trazer uma pessoa do cenário esportivo eletrônico. Eu vou trazer Sholiana. Sholiana é uma... Não sei se hoje ela tá atuando no CSGO, né? Ela tá jogando Valorant. Hoje tá no Vavazinho. É a... Se eu não me engano, também a atual namorada ou noiva ou esposa, não sei como é que tá o fundamento da vida dela. Esporte, hein? Do Taquinho, que também foi um dos maiores representantes do Brasil, mundialmente falando, de CSGO também. Então, é isso. Eu devo me apresentar também? Sim, por favor. Eu sou Karina, sou conhecida como K, sou jogadora de CS da Fúria Feminina. É, muito bom. E qual é a mulher nos games ou personagem que te inspirou? Então, eu vou falar mais sobre as mulheres que me inspiraram, né? A Sholiana, que citou ali, né? Ela foi uma pessoa muito importante também pra mim, porque no começo, quando eu comecei a jogar, que eu descobri o cenário competitivo, ela tava lá, mas não só ela, né? Tava a Gabs também, que joga comigo hoje em dia, eu já admirei muito ela, a Pan, a Santininha, várias meninas que estavam no comecinho do CS, quando ele não era nada, principalmente pro cenário feminino, e elas causaram, né? Hoje eu só tô aqui por causa delas. Então elas são mulheres que me inspiram muito. Videogames já foram considerados coisas de criança, mas hoje a indústria dos games movimenta mais dinheiro que a indústria do cinema e conta até com competições profissionais, com times e ligas que mobilizam quase tantas pessoas quanto os esportes tradicionais, apesar de muita gente não conhecer, mas é muito forte o eSports. Então, prepara o seu console, coloque seu jogo favorito e entre conosco no universo em fúria do eSports. Ô, Felipe, o Felipe que é o nosso especialista em esportes aqui, só que a gente não confia tanto. Aí a gente trouxe uma especialista de verdade, que é uma atleta de esportes e tal, né? É melhor, né, na verdade, né? É bom não confiar em mim 100%, né? Já diria sua esposa. Então... Que maldade. Eu só não vou chamar ela aqui porque, enfim, né? Não, galera, é o seguinte... Outro episódio hypado, né? Pelo social media aqui, querido. O último agora também foi. Mas, vamos lá. O meu primeiro contato, cara, se eu não me engano, foi 2012 para 2013. Teve... Aqui tem no Nordeste, em Fortaleza, tem um local que foi uma reforma que fizeram para ter eventos, abranger eventos grandes e internacionais até. Chamado Centro de Eventos. Então teve uma final do Campeonato Brasileiro. Bem, assim, original, né? É um lugar de eventos chamado Centro de Eventos. É muito bom. Isso. E teve uma final do Campeonato Brasileiro de League of Legends, que a galera chama carinhosamente de CBLOL, que foi aqui. Só que na época ainda não era o CBLOL, se eu não me engano, e não tinha um nome oficial. Então foi uma final de Cade Pain, time do meu coração, né? Calma lá, Fúria, não me batam. É lozeiro. E aí, eu abandonei essa vida de lozeiro, PC, mas dali eu vi que existia assim um cenário, né? Não era necessariamente só um joguinho de fada, como a galera acaba rotulando. Então dali eu comecei... eu comecei a acompanhar não só o cenário de LoL, mas comecei a ver outras coisas. Então, acompanhei um pouco de Dota, a galera da SG, o pessoal da PEN, também a galera do CSGO. Então, teve MBR, teve SK, teve essas eras aí lendárias. E hoje tem Vavá, hoje tem tudo, né? Hoje eu acompanho o que dá, né? Porque é muita coisa, eu não consigo Vavá que eu conheço é o Vavá Rodrigues, cara. Vavá que é isso? Não, vocês têm que fazer, cara, porque assim, eu sou velho, entendeu? Então tem que fazer uma legenda, assim, tipo, CS é Counter-Strike na minha... Não, você tem que se atualizar também, ajuda?
CS. Tipo TFP. Quando o Z falou TFP. TFT, irmão. Que é isso? TFT pra mim, sei lá, não sei. Fiquei confuso. Concorrente do NFT. Então, Você dá uma introdução aí pro que é, mas conhecer os seus filhos com certeza sabe o que é tudo isso. É verdade. É verdade. Meu filho, é isso aí. Meu filho me zoou mesmo. Mas enfim, sabe quando eu conheci o esportes? Foi assim, hoje, com a cara aqui, não foi, tem gente que joga. Vou contar a minha história. Foi assim, ó. Você já ouviu falar no Mundo da Lua, do Lucas Silva e Silva? Nossa, meu muito Deus. Muito bom, cara. Era muito novinho, bom. Hein? Era muito bom, passava na cultura. Não, passava na cultura, era um seriado. Ela é 30 menos, você vê com as coisas dessas. Ela vai saber quem é Luciano Amaral. Você já ouviu falar? Então, Luciano Amaral era o Lucas Silva e Silva. Ele era uma criança, você vê o tempo. Era uma criança, que era. Ele era o moleque do Castelo Rá-Tim-Bum lá, velho. O pai dele era o Antônio Fagundes. Enfim, e acho que o avô dele era o Gianfrancesco Guarnieri. Mas que seja, vamos continuar aqui. Ele tinha um jogo dentro do seriado que era assim, uma cópia escarrada do Mario. Mas era um cara verde. Esqueci o nome do cara. Era um... Luigi. Não, devia ser alguma coisa. Era meio italiano mesmo. Era uma cópia do Mario. Era tipo, que nem a Mônica coloca o super homão, batimão. Então, era desse nível. E aí, brasileiro é maravilhoso. Ele tem um episódio em que ele sonha que ele entra numa competição desse jogo. Entendeu? Tipo, isso é início dos anos 90, cara. E nesse sonho... A galera já vislumbrava, né? Sim, não. É que na verdade já existia. A gente não conhecia muito. Mas nesse sonho, aparecia esse cara verde, era personificado, e dava pra ele umas pílulas. Pra ele ficar acordado e treinar. Matrix. E ficar jogando, assim. Hoje a gente vai saber se isso acontece de verdade ou não. Doping aí, rapaziada. Ela vai disputar campeonato amanhã, é melhor falar de doping. Melhor deixar quieto. Mas aí ele ficava jogando e ficava com uma olheira enorme, assim, era um episódio muito legal. Mas assim, ele sempre... o mote do programa era que ele começava a gravar um negócio falando Lucas Silva diretamente do mundo da Lua, e ele dormia. E aí ele sonhava com alguma coisa, que ele sonharia pro absurdo, aí ele acordava e tinha uma liçãozinha de moral. Então a lição de moral era, você não precisa se matar pra ser bom em alguma coisa, tal, realinha as expectativas, não sei o quê. E é ali que assim, desde que eu comecei a jogar videogame, eu imaginava que existiam competições, e eu já pensava, poxa, deve ter muita competição, e ali que eu comecei a ver que tava surgindo um cenário. Mas aí desencanei, aí mais pra frente que eu fiquei sabendo que aí a gente acompanhou, assim, bem pouquinho, alguns cenários de jogos competitivos, mas jogo de luta. Tipo o cenário de Street Fighter, de Mortal Kombat, mas nunca fui muito. Mais recentemente mesmo, a partir tipo assim, acho que 2018, por aí, que eu comecei a ouvir falar um pouco mais e dei uma olhadinha maior, principalmente nos campeonatos de LoL, desses daí, mas foi basicamente isso. E aí depois, quando eu fiquei sabendo da Fúria, tal, um time brasileiro, eu sabia que tinha time brasileiro que já ganhava competições internacionais. E agora eu estou conhecendo uma atleta de esportes. Isso é maravilhoso, Carlos. Encontro de gerações, né? Galera da época de Adão aí, conhecendo. Segue. Bom, eu também fui lauzeiro, tenho esse passado triste obscuro, na vida, assim, obscuro, né? Vocês estão deixando a cara Eu triste. também já fui. Então, Eu já fui Todo mundo lauzeiro já passou também. por ali. Todo mundo, assim. Porque assim, tem um detalhe adicional. O LoL começou numa era em que existia muito jogo pago, tá? E era free. Então muita gente eles ganharam nessa brincadeirinha. E o CS, depois de um tempo, o Gol, no caso, né? Só que Muito custa de graça. Global Offensive ficou de graça, mas antes ele era pago também. Inclusive eu paguei numa promoção de Natal na Steam, tá? Eu paguei também. Eu tenho desde Olha aí. 2004, eu tenho uma Steam que eu pago CS. Tá lá, cliente Pra fiel. vocês entenderem aí que, A gente vai falar de Lan House nesse programa? Não, isso é da sua época. Não, vai ter que citar, Mas vai ter que citar. Lan House é um negócio muito importante pra história do CS, assim, principalmente, sabe? Faz parte. Faz muita parte. Você viu? Sim, Então não, a gente não, vai falar. Segue o seu, que daqui a faz pouco a gente Ele é fala. entendedor. Ele tá querendo sair de entendedor. Não. é porque- Corujão, ela falou coisa, remeteu Tudo bem, agora a minha eu vi. juventude. Mas eu nem tinha idade pra fazer corujão, né? que existia, né? Eu também não podia fazer, mas... Cara, eu a ouvi gente, falar. a igual- gente fez corujão no escritório E é bom. do meu camarada, velho. A gente Ah, catou é. uns
computadores, usou a rede dele lá, foi muito bom. Em casa já fiz muitos corujões também. Sou caseiro, até hoje tá virando. Se quiser jogar em casa, cabe muitos computadores. Fechou. Eu fui LOLzeiro, aí também foi um amigo meu que me apresentou na época do CBLOL, aí acompanhei um pouco a PEN, depois o surgimento de outros times e tudo mais. Tinha até pulseirinha da PEN, mas Jesus me libertou, brincadeira. Ele tem aí. Agora vai ser todo mundo time Fúria aqui, dá licença. Mas então... Olha lá, pulseira eu uso. Vamos se ligar, hein? Os jovens lá da minha igreja, do projeto que eu ajudo, tudo acompanha Valorant e CS. E eles são tudo Fúria. Então, quando você fala, não, tem o time da Fúria, tal. Aí eu comecei a ver algumas coisas. CS eu tava até comentando em off, eu gosto muito mais. Hoje eu não tenho mais nenhuma prática para jogar, né? Se eu jogar, só ganho do André porque ele parou no CS 2D. Qualquer um ganha de mim, velho. Seu filho de 10 anos. Meu filho ganha de mim. Então, o meu contato foi jogando primeiro, aí depois o LoL tinha uma aba que, tipo, aparecia que tava tendo o jogo ao vivo e tal, aí eu comecei a acompanhar algumas coisas. Aí hoje, de parar pra assistir, foi mais a questão da Fúria e também por conta que vai ter Mundial, essas coisas, aí a galera se mobiliza mais. Então acho que isso tem sido bem bacana. Ultimamente os brasileiros, não só no CS, né, no Valorant também, a Loud ganhou o Campeonato Mundial, então as coisas são mais faladas hoje em dia, né? Total. E teve um brasileiro que ganhou... O brasileiro ganhou tríplice coroa no Pokémon TCG, cara. Sim. Card Game. Verdade. Mas é boa essa notícia. É sério, velho. Difícil, Pokémon é difícil. Cara. Já jogou Pokémon TCG? Já tem LoL na minha história. Você quer queimar mais, né? Já tem logo, colocar Pokémon junto é sacanagem. Acho que eu tô, né? Não tem futuro, perspectiva. Mas é que é uma coisa, CS e jogo de luta também, é muito pra quem... O cara tem que ser profissional mesmo, porque eu fui jogar online COD, que nem é outra pegada. Não dá mais. Né? Ou você trabalha com isso, ou você vai morrer pra um menino de 12 anos. Só tem uns cracudos, mano. Aí você vê que passou, né? Você morre e ouve uma voz de criança. Otário! Deve ser muito vergonhoso. Eu falei, deixa quieto. É por isso que eu vou ficar no meu Terra New Mobile. Cara, conta um pouquinho aí da sua história. Como que você conheceu o eSports a ponto de querer se profissionalizar, se tornar uma profissional, uma atleta de eSports? Minha história é... Basicamente, eu sempre joguei a minha vida inteira, né? Então, desde que eu era muito novinha, eu jogava CS também. Desde 1.6 eu jogo. E eu fui pegando as transições, CS Source e tal. Só que eu não sabia que existia um cenário competitivo. Lá em 2012, que foi quando lançaram o CSGO, que foi a transição, né? Eu jogava o Source. Muita gente jogava 1.6 também. E onde tinha o cenário principal competitivo era no 1.6. Então, eu desconhecia, né? Eu não sabia que existia. Sabia que existia, sei lá, uns campeonatinhos em LAN, né? Que o povo fazia ali no LAN na LAN do Valendo bairro. horas. Valendo hora na LAN, coisa assim, isso eu sabia. Mas agora um negócio que é realmente, o povo vai jogar Mundial, vai, sabe? Eu não sabia que existia. Até que aconteceu a transição pro CSGO, e aí eu conheci umas meninas, um pouco antes, e aí falaram, né? Vamos jogar juntas, não sei o que lá, vamos criar um timinho. E aí que eu comecei a conhecer o cenário competitivo. Inclusive o cenário feminino também, né? Que foi aí que eu comecei a conhecer nomes como a Juliana, a Gabs, a Santininha, a Pan. Muita gente, assim, inclusive, né? Eu gosto muito de todas. E eu comecei a assistir highlight. Highlight é, basicamente jogada das pessoas, né? Certo. Então, as meninas iam... Os melhores momentos, isso, né? Os melhores momentos. Tá explicando pro velho. Aí, às vezes alguém não sabe o que é, né? Mas existem os melhores momentos no CS também que você... Alguém vai ficar sem emprego aqui depois. Continua, cara, por favor. E aí eu assistia os highlights das meninas, principalmente, né? Porque aí eu falei, caramba, essas meninas, elas vão representar o Brasil em outro país, jogando um jogo. E, eu sempre gostei muito de jogar, né? Então, sempre foi um negócio que eu fiquei, caramba, então esse mundo existe. Já começou por aí. Aí eu falei, tá, agora eu realmente tô achando legal. Aí eu comecei a entender que as pessoas criavam times, que existia tática. Equipes com as suas estratégias, exatamente, né? cada time tem seu jeito, tem treinador, tem uma equipe inteira por trás, não é bagunça, sabe? Antigamente era só 5 contra 5 ali, cada um tirava seu time, jogava com amigos e já era. Mas aí eu descobri que foi além disso, né? Que as coisas iam além disso. Então eu comecei a ver a entrevista das meninas quando elas iam pra fora, via vídeos delas viajando e eu ficava, caramba, que legal, isso aí pode ser que um dia viria a minha vida, né? Mas também tem o porém, porque isso lá em 2012, nem time
masculino direito recebia um salário digno a ponto de parar de trabalhar, parar de estudar pra jogar. Então, eu tinha... Pô, eu tenho 28 agora, né? Eu sou de 95, eu sou meio velha. Não. O mais novo é ele de 96. Eu tô com 27. É. Só que eu rodei sem óleo, né? Parece que tem 20. Tem o negócio dos gêmeos. Não. Eu sou meio... Já tenho idade, eu não sou tão novinha, né? No meu time tem... A minha capitã, por exemplo, tem 20 anos. Então, ela, por exemplo, já não conhece muito bem essas coisas de antigamente. Ela já pegou o cenário um pouco mais consolidado, né? Uhum. Mas enfim, aí eu comecei a entender que existia esse cenário. Então... Sim. Eu comecei a falar, caramba, pode ser que um dia isso realmente seja minha vida. Mas antigamente eu também não tinha muita perspectiva de tipo, um dia eu vou viver disso. Sabe, como eu tenho hoje. Hoje eu sou estável financeiramente, eu não tenho problema, eu posso só jogar, posso dedicar minhas horas todas pra realmente só esse trabalho. Mas eu também já tive uma época que eu parei de jogar, né? Porque eu tinha que fazer faculdade. Então, faz parte. 2013 ali, 2012, 2013, eu joguei, fiz meu timinho, tive minhas amigas assim, né? Mas como não dava nada e não tinha muita perspectiva, eu falei, pô, infelizmente eu não posso, né? Eu tenho que terminar o ensino médio, tenho que começar a minha faculdade. Aí eu fiz minha faculdade e acabou que no final as coisas foram dando certo, sabe? Sim. Depois eu fiquei sem jogar durante... Foi mais ou menos em 2013 até 2016, 17, por aí. Fiquei um bom tempo da faculdade, né? Os 4 anos. Fiquei um bom tempo ali sem jogar. Mas muitas meninas não pararam, né? Inclusive, a Gabs, que é do meu time hoje, Sim. Juliana, tudo, elas não pararam, Santininha. Ou seja, muita gente ia pra Mundial. E eu ficava, caramba, eu acho que eu posso, né? É um negócio que eu sempre quis, é um negócio que eu sempre sonhei. As meninas estão indo pra lá e eu não tô indo porque eu desisti, basicamente, né? Esse era o meu sentimento. E aí eu teve um campeonato, eu criei outro time com as minhas amigas, e aí, desde então, começou a dar certo. E você falou, inclusive, da Cade, eu já representei a camisa da Cade também. E eu também já fui muito fã da Vivo Cade, porque foram os primeiros times que trouxeram coreanos pro CBLOL. Então, eles aumentaram o nível do nosso cenário por causa disso, sabe? Então... Que legal. Alô, Eduquim! Alô, Eduquim, sabe, Eduquim? Saudades. Gosto muito do Edu. Aí, como que você entrou na Fúria? Eu não sei se a gente vai falar isso mais pra frente, mas vai falar agora. Pronto. É uma conversa, assim, as coisas foram fluindo. Exatamente. Como que você entrou pra Fúria? Como eu entrei pra Fúria? Foi basicamente a Fúria... Eles entraram no cenário, né, do esporte, só que como uma organização um pouco menor, então eles não saíram investindo em tudo que dava. Mas depois eles cresceram, eu ainda representava a Cade, né, eu estava no final de contrato, e aí eu e a Gabs fomos abordadas com um projeto da Fúria, feminino. E a gente falou, legal, a gente se interessa, com certeza, representar um nome tão grande no nosso cenário, com certeza a gente tem interesse. Por mais que a Vivo Cade também fosse bem grande, assim, Sim. né? Mas a gente queria falar sobre CS. O Vivo Cade sempre foi muito sobre LoL, né? Então, a história da Cade está no LoL, basicamente. E a gente queria a história do CS com a gente, sabe? Tipo, a energia do CS. Então, foi um projeto que a gente acabou abraçando muito, assim, eu e a Gabs. A gente falou, não, pode deixar com a gente, que a gente vai participar do projeto, a gente abraça o projeto, a gente quer muito participar dele. Aí foi basicamente como tudo começou. Muito legal, muito bom. Bom, vamos falar agora sobre o universo de esporte de uma maneira geral, né? A gente tem um roteiro que o chefe não tá nem aí, mas... Como não? Tô seguindo. Olha isso. Acabou de roteirista tem de monte. Ele tá bravinho agora porque foi ele que fez o roteiro. Não, cara... É verdade, não te lembro. Foi ele que fez. Valorizar meu passo. Que ele fala, se não é ele que faz, aí ele dá o chapéu. Poxa, segue aí. O outro faz as artes, ele comenta, nossa, que arte bonita, hein? O cara que fez é muito talentoso, eu posso fazer isso. O próprio trabalho. Entre vários Instagrams falsos pra comentar a arte dele. Ela falou um pouco de ser gamer profissional. Como que é esse processo? Porque tem a velha frase, né? Trabalhe com o que ame e nunca mais se amará nada. Eu gostei disso. Trabalhe com o que ama e deixe de amar, né? Não, porque assim, eu gosto muito de jogar, mas pra mim é um hobby. Vou desestressar. É que eu só não falo que é um hobby porque eu acho que eu gasto muitas horas. É um investimento.
É um investimento pra ter um lazer, entendeu? Mas tudo bem, eu sei que eu falo, vou jogar pra relaxar. Aí, sei lá, vou jogar Dark Souls. Tô errado. Porque aí eu vou sair com raiva, joga o controle na TV e vai embora. Mas assim, como que é? Porque você falou, tipo, seu sustento vem daí. Como que você equilibra? Tipo, eu gosto de estar fazendo isso, eu quero só jogar, eu quero treinar com... Eu preciso porque eu vou pra um campeonato. Então, eu acho que assim... Esse negócio de trabalho com o que você ama e você não vai mais amar é balela, né? Então eu acho que realmente se você ama o seu trabalho, você vai continuar amando mesmo que demande muita coisa. A gente, por exemplo, a gente perde muita coisa. Então a gente perde muitos finais de semana, a gente perde... Não tem feriado, férias, muito também... A gente não tem férias, assim, pré-programada. Então planejar uma viagem... Não tem como, sabe? Tipo, a gente não tem... A gente abdica de muita coisa, sabe? As temporadas não são meio que assim, regradas, como pensando nos esportes tradicionais, né? Como o futebol, né? Você tem a temporada que vai de janeiro até dezembro, aí o pessoal consegue fazer lá 2 meses de férias. Não é assim? Então, não acaba sendo assim no nosso cenário, por quê? Porque não existe só um campeonato. Então, existe sim calendário de player break, a gente chama de player break, né? Que meio que os torneios principais, eles não fazem campeonato justamente pra ter pelo menos um mês ali pros players descansarem, né? Mas isso também... que é a ESL que faz, etc. Mas... tirando isso, além da ESL, existem muitos tipos de campeonato. Então, a gente, por exemplo, que a gente participa de muita coisa, né? Que a gente não é os caras lá que ganham muito dinheiro, que fica jogando Major o tempo inteiro. Então, eles já têm um calendário um pouco mais... regrado. Um pouco mais. E isso não é tanto também, porque mesmo assim, meio durante esses... né? Digamos assim. Mas durante esses player breaks também existem alguns campeonatos que se alguém quiser participar, eles não podem tirar essas férias, sabe? Entendi. Então, basicamente, a gente meio que é assim, a gente tem o nosso calendário, sim, mas a gente tem ligas que a gente joga todo santo mês, então que a gente não pode, né, deixar de jogar. E, querendo ou não, você também tirar um mês de férias é você... tirar um mês do seu aprendizado, né? Então, você perde muita coisa. Então, a maioria dos jogadores, por exemplo, quando vai tirar férias, eles tiram 1 semana ali, 2 semanas no máximo pra viajar, mas depois já tá lá jogando. Porque se você parar, você fica pra trás, não tem o que fazer. Você fica destreinado, né? Você perde, assim. Tipo, treino, reflexo, coisa assim, Pô, você perde prática, não tem o que fazer. Entendi, mas quando a gente fala de e-sports, pra galera que não... O pessoal que não manja nada. E esportes é videogame competitivo? Basicamente, daria pra resumir nisso? Eu sempre que alguém não sabe o que eu faço, eu falo, eu jogo joguinho aí e é isso. E ganho dinheiro. Eu jogo profissionalmente. Arrasta pra cima. Entendi. Porque é muito difícil explicar isso pras pessoas, né? Principalmente quando não conhecem o jogo que você joga, né? Então você tem que ser mais abrangente mesmo. Tem que falar, eu jogo joguinho de computador ali profissionalmente, é isso. Cara, acho que ela tá jogando Candy Crush, né? Nossa, tá lá. Que você não vai começar a achar que... Existe, tá? Existe campeonato de Candy Crush. Boa. Quais são os principais tipos de esportes? Os esportes são classificados pelos jogos mesmos? As ligas, as competições? E quais são as principais hoje? Esporte é esporte. Esporte eletrônico é esporte eletrônico. Tudo que você joga... existe campeonato, você ganha dinheiro, é um esporte. Entendi. Então, Candy Crush pode ser um esporte também, né? Então, não tem muito isso. Mas hoje em dia, os principais jogos jogados a gente tem aí LoL, CS, Dota, Valorant, Free Fire, Fortnite. Tem muitos jogos. Free Fire é a categoria de base dos caras que jogam. Rainbow Six. Qual? Rainbow Six? Rainbow Six também é muito forte. Rainbow Brasil Six também foi top 1 mundial. Rainbow Six também tá, galera. O Brasil é bem forte, isso mesmo. Vários jogos que o Brasil já despancou. Meter bala é com o brasileiro. Os caras... os brasileiros são bons mesmo. Mas é verdade, os brasileiros são realmente bons. TFP é Brasil, então. O que você tá falando? Cara, TFT teve um mundial, se não, eu quis dizer FPS. Errei. O cara, tem isso, FPS é Brasil. FPS Brasil é bem bom, mas, né? De certa forma, sim. Ele é da época do Arc Flash, então... Cara, tinha competição de Elden Ring? Elden Ring? Não, Elder Scrolls. Porque Elder Ring é da série Elder Scrolls, Elder Scrolls Online. Devia ter competição, né? Porque não tem... Eu ouvia falar de um CS de armas medievais. Era Elder Scrolls? Sei lá, que chamou Guerra dos 100 Anos. Eu acho que não. Muito legal, cara. Eu não duvido também. É o que eu queria. Cara, porque antigamente, mano, eu não sei explicar... Tipo, como se deu esse fenômeno, porque também eu nem tava nessa época do início ali. Mas tem uma galerinha que já
enxergavam, né? Digamos assim, os caras eram meio que Thundercat, o Gaules tá aí pra contar a história também, pra quem conhece. Ele foi um dos pioneiros também, e essa galera normalmente cresceu em Lan House, né, velho? Então ali quando tinha uma comunidade, eu posso dizer de comunidade, tinha pessoas pra se jogar, então ali já dava pra se fazer algo, né? Um campeonatinho pra ganhar a hora na Lan House, ou ganhar alguns mimos no jogo, né? Que a gente pode pensar em skins, né? Coisas cosméticas, roupas, vestimentas, ou roupa da arma, né? Que a gente chama de skin também no CS. Então ali já era o motivo de ter um burburinho. Nesse burburinho as coisas foram crescendo, né? Agora, óbvio que não foi da noite pro dia. Hoje a gente vê um nível absurdamente astronômico, mundialmente falando. Mas antigamente, quando tudo era mato, cara, começou em Lan House, né, velho? Começou em Lan House e o Brasil, querendo ou não, já foi referência no CS no início. Então, eu acredito que pelo CS 1.6 foi o ponto primordial a nível Brasil, assim, né? Do Brasil ser bom e ter relevância fora do Brasil também. Aí, aos poucos, as coisas foram acontecendo. Aqui em nível de Brasil, pensando em time, e fechando também pra LoL, né, no caso, a Riot, que é a publisher dona do jogo, ela tem um cenário fechado, então é diferente do cenário do CS, como a Ká falou. O cenário do CS, que envolve já a Valve, que é a empresa do CS, ela deixa semi-aberto. Então tem os campeonatos de agenda fixa, que ela comentou como Major, e tem os campeonatos Minors, que são alguns campeonatos são de acesso ou pontos para você ir para o Major, tipo, você só pode ir para o Major se for ganhando esses pontinhos no decorrer do ano, ou se você é convidado, quando você já tem um nível de patamar lá em cima, entendeu? Então isso a nível mundial, né? Isso no nível mundial. Então, assim, pra você chegar até lá, é um processo longo. Ela contou a história dela aí, obviamente que não foi da noite pro dia, ela ainda parou um tempo pra estudar e tal. A gente estuda, hein? Teve um treta no Twitter aí do moleque querendo abandonar tudo e só focar no joguinho e achando que a vida dele tava resolvida, mas não é assim que funciona. Então, assim... acho que isso é importante até a Ká falar. Sim. Só conclui aí, que assim, tem muita coisa que eu vou falar. Conclui aí. Tem, velho. Então, assim, é algo que, se for pensar no CS é uma forma, é um ecossistema. Se for pensar no LoL, é outra forma, outro ecossistema. No Valorant é outra forma, outro ecossistema. E outra que, a cada ano, dependendo de como isso ande, né, eles trocam, eles ajustam, porque, querendo ou não, de certa forma, em tese, na teoria, você faz para a comunidade, né? Mas, obviamente, que a empresa também tem um lado dela da história. Então, assim, tem algumas formas que funcionam para CS, tem algumas formas que funcionam para Dota, formas que funcionam para LoL. E são boas e são ruins, né? Tem os prós e tem os contras para todos os lados. Então, é meio que assim que funciona o ecossistema de esporte eletrônico. Hoje, com o advento aí de tecnologia e celular, tem muito celular que tá guardando pau no PC, né? Então, tem muito jogo de mobile também. O Free Fire chegou aí para fazer história. Não porque ele é um jogo bonitão, mas é porque era acessível. Mas hoje tem muito jogo de celular também que tem campeonatos mundiais. Então, assim, eu acompanho o máximo que dá, como eu falei pra vocês. Mas é porque eu gosto os jogos que eu acompanho, eu sou meio tryhard. Então eu vou a fundo em ver Patch Notes, Clash of Clans, os caras que são bons. Clash of Clans não, mas hoje lançou o Warcraft Rumble, que é nessa mesma pegada aí, que eu já tô aqui tryhardando no celularzinho. Mas, cara, Clash of Clans, não, mas o Royale eu assisti. Inclusive, tem um Xingling aqui no Brasil, que ele também é profissional de Clash Royale, mano. Já acompanhei pra caramba. Então, assim, eu sempre vou atrás de acompanhar o cenário competitivo, não tem como. CS, LoL, Valorant, Rainbow Six, eu sempre gosto de ver a história dos caras, como é que funciona, se dá pra mim ou se não dá pra mim. Eu sou um moleque tryhard cracudo, eu sou o cracudo que vai atrás. Quando é jogo de console, que você falou esse Elden Ring aí eu fiz esse resumo tudo pra chegar aqui, é um jogo que é meio que você joga só, então é mais difícil, entre aspas, de ter um campeonato relacionado a isso, a não ser que seja um speedrun ou algo nesse sentido, entendeu? Não, mas o que eu tava falando é que eu me confundi, não é o Elden Ring, eu queria falar do Elder Scrolls, porque quando eu jogava CS porque era o que tinha. Vamos falar um pouco da história. Tudo começou com as tais das lan houses. Brasileiro é pobre, brasileiro não tem computador. Aí cara teve a brilhante ideia de fazer um negócio com vários computadores potentes, ligados em rede, ligados na internet. Não, os que eu jogava eram potentes. Você não jogava nos potentes também, Thiago, nosso técnico? Não. Rodava CS 1.6, Ragnarok. O Thiago... O Thiago foi monitor. Na época era isso aí. Era o que tinha, não era? Mas esse negócio de lan house era... Gambaldi. Esse negócio de lan house ele sempre foi muito grande no mundo inteiro, né? No mundo inteiro? Só no Brasil não, porque o negócio assim, o negócio era a questão da internet. Nem todo mundo tinha acesso à internet em casa. Boa. Então, lan house, vou dar um exemplo assim, na Suécia que tem uma lan house muito famosa que existe até hoje, a Inferno Online, que ela foi responsável por muitos campeonatos de CS. Antigamente, na era 1.6, Suécia era referência. Então, tipo, os times de lá da Suécia eram referência também, né? Os suecos eram os melhores. Entendi. E hoje eles ainda são? Ou não? Já perderam pra nós?
Teve uma era ainda, Fnatic, NiP, que tinha uns jogadores lá, mas hoje em dia não. Hoje em dia tá sendo os russos, vamos ser bem sinceros. Os russos? Lógico. Por que será? Você errado. Os caras usam de simulador, né? Mas aí, zoeira à parte, Bom, Lan House foi importante. Como a Ká falou, Lan House foi fundamental aqui. O Felipe falou tanta coisa que eu esqueci já o que eu queria falar. Mas, enfim... Engoliu o PVC. Eu queria saber como é que é o ambiente do profissional dos games online. É um ambiente assim... Porque o amador é tóxico. Você tá jogando... O amador é trevas. Você erra, o cara xinga a sua sétima geração. Aí o cara revela todo o demônio que existe dentro dele. Mas no profissional... Realmente é um negócio assim, o pessoal tá entendendo qual é que é aqui, se respeita, de repente foi diferente no passado. Como é que é o ambiente? O ambiente... É que assim, eu posso falar sobre outras coisas também, porque eu sou mulher, né? Boa. Então... A gente vai até abordar isso mais especificamente depois, mas você pode falar já agora também. O ambiente, assim, em relação ao profissional, ele sempre foi muito respeitoso. Existe, obviamente, aquelas briguinhas, assim, né, de time com outro time, de alguns jogadores com outros jogadores, mas nada foge muito não é nada comparado com o casual, sabe? Certo. Então, o casual realmente muita várzea. O povo lá xinga e tá nem aí pra nada e às vezes nem tem razão no que fala, né? Às vezes nem sabe o que tá falando. Certo. Já no nosso cenário, assim, um pouco que já é mais profissional, que os jogadores realmente mais se conhecem, né? Mesmo que seja jogador mais amador, mas eles querem virar profissional e eles jogam, a ponto de realmente querer ser profissional, eles começam também a fazer nome. Então a gente também começa a conhecer, né? Existem muitas filas, assim, ranqueadas que a gente joga que é meio segregado, assim, né? Então não vai entrar qualquer tipo de jogador. Vai entrar jogadores profissionais, semiprofissionais ou jogadores que sobem de liga pra conseguir jogar também com a gente, sabe? Então meio que todo mundo se conhece. Não é aquele negócio de, não sei quem é que tá falando. Todo mundo sabe quem tá falando, né? Então meio que já existe Sei onde você mora, hein? Já existe uma resistência aí também, né? Não vou ficar falando qualquer porcaria aqui pra qualquer pessoa, porque as pessoas sabem quem eu sou, né? E isso aí vai me queimar daqui pra frente também, tem isso, né? Legal. As pessoas se preocupam com a imagem também. Legal, boa. E como é que é a carreira? Tipo assim, você contou um pouquinho da sua, mas assim... Um cara tá ouvindo, de repente alguém mais novo assim, ou até alguém mais velho mesmo, e fala, será que eu consigo? Como é que é a carreira de um gamer profissional, de um atleta de esportes? Tem uma vida longa, uma vida curta? A vida é bem curta, na verdade. Inclusive, falou sobre estudo, né? Sim. Isso é uma pauta muito importante que vários jogadores falam, inclusive, que é referência como esporte no Brasil. Ele fala muito sobre isso também. Ele fala, gente, rapaziada, não para de estudar, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Você não pode simplesmente parar de estudar pra você seguir o seu sonho, porque a vida não é assim. Não é porque deu certo pra mim que vai dar certo pra você. É igual jogador de qualquer esporte convencional também. Não é todo mundo que consegue, gente, infelizmente, né? Tem muita coisa que precisa acontecer durante a carreira. Não é daqui, não é hoje que você vai começar, aí daqui a uma semana você vai ser mais conhecido, você vai ter... Não é assim, é um processo. Eu demorei, eu jogo desde 2013. Eu fui ter o meu primeiro salário que realmente me pagou um salário mínimo em 2018. Puxa vida. Sabe? E tem gente que joga muito mais tempo do que eu. A Gabs, por exemplo, a Santininha, que tá aí no CS desde que o CS existe. Joga CS há mais de 20 e tantos anos. Só começou a ganhar salário também digno de um salário mínimo, pelo menos, em 2018. Demorou muito. Então, às vezes as pessoas meio que romantizam demais, sabe? Então é muito perigoso. Então manter o estudo é importante você ter um plano B também, porque não é todo mundo que vai dar certo, não é... Infelizmente não é uma profissão que você vai fazer, igual qualquer molequinho aí que quer jogar futebol. Aí começa a jogar futebol falando... O sonho dele é ser jogador de futebol, mas não é todo mundo que consegue, infelizmente, né? Sim. Então tem que preocupar bastante com essa parte também de estudo e ser realista sobre as coisas também, né? Ter o seu plano B, saber que, infelizmente, às vezes é muita panela também. Você tem que conhecer pessoas, é networking. Então, jogar, ser profissional, não é só você sentar no computador e jogar. Mesmo porque tem um negócio... Eu vi isso de um jogador de futebol e eu imagino que no videogame, no eSports, né, deve ser a mesma coisa. Ele falou assim, na galera do bairro, eu dava um pau em todo mundo. Eu era o melhor da minha cidade. Da rua Quando 2. eu cheguei na Série C,
eu era só mais um, né? Não é, todo mundo era o mesmo nível que eu. Quer dizer, pro cara chegar lá em cima, né, vai ter que ter muita dedicação também. Sim, eu imagino que no esporte deve ser a mesma coisa. Na minha lan house eu destruía todo mundo assim que eu entrava. Só que aí eu conheci outros caras que eram a mesma referência na sua lan house, e aí o nível muda, né? E aí, como é que o cara começa desse nível, tô jogando com os meus amigos e me destaco, até ele se profissionalizar? Quais são os passos, assim, digamos, que ele teria que dar? O passo é basicamente você jogar e você se destacar de alguma maneira. Não tem outro jeito, né? Você tem que ser... as pessoas têm que te olhar, né? Então, se você quer virar profissional mesmo, você tem que se destacar até um ponto que um time bom vai te chamar. Que aí você vai começar a ser conhecido, sabe? Não tem muito o que fazer. É muito treino, né? Por isso que eu falo, não é só você sentar e jogar, é networking também. Você precisa conhecer as pessoas, você precisa vender o seu nome também. Então, tipo assim, hoje em dia existe stream. Tem muita gente aí que começa a streamar. Tem jogar campeonatos também de baixo, aí ir subindo até você criar seu nome. Existem muitos jogadores também que conseguem fazer seu nome assim. E eu acho que é a maneira correta também, né? Você só fazer stream, normalmente é muito casual. Então, as pessoas não se interessam por coisa casual no profissional, né? Então, é bem difícil ter um streamer que vai ser chamado para um time profissional. A não ser que essa pessoa realmente seja muito, muito boa em nível profissional, sabe? Entendi. Competitivamente falando. Então, basicamente, o que você tem que fazer é jogar campeonato. Todos que aparecer, você joga e se destaque. Já era. E é isso. Até uma hora ser chamado. Legal. Gente, e assim, pra galera que não conhece, não é algo tão, de certa forma, não inatingível, assim, né? Às vezes a galera acha que tá tão distante, mas tem plataformas free aí que tem campeonatinho, tipo Faceit, Gamers Club, que já é uma porta de entrada pra quem não tem nada, tá? Sim. Então começa por aí, runcha um level lá, porque às vezes no casual, pra você se desbancar no meio de um hacker global, que tem sistema de rankings no CS, global é o último, né? Digamos assim, o top 1. Pode ser que demore muito, pode ser que você seja muito ruim, demore, sei lá, escalone, demore absurdamente, e no Gamers Club da vida você já vai com uma galera seleta que quer jogar o joguinho diferente, uma pegada competitiva. Normalmente, assim, falando como uma atleta mesmo profissional, esse negócio de ranking aí pouco importa. Isso aí, Sim. Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu no matchmaking, por exemplo, eu não tenho nem ranking. O máximo que eu peguei global durante 2 dias, depois eu caí. Mas aí chega... É desse jeito, velho. É assim, porque, pô, é diferente o jogo também, sabe? Não tem o que fazer. Mas chega lá na Gamers Club, por exemplo, que é uma plataforma que é mais referência. Hoje em dia também existe o matchmaking que tem os pontos da Premier, mas as pessoas não vão se basear nisso, sabe? No LoL já é um pouco diferente. No LoL, se você pega Challenger, você começa a ser visto sim. Por quê? Porque isso significa que você joga muito, que você... E isso é muito importante no LoL. No CS, as pessoas não veem muito esse negócio de jogar de ranking, não vê muito, sabe? Então, principal mesmo é jogar campeonato mesmo. Que é ali que você vai se destacar. Quando você jogar contra outros caras que realmente são bons, contra um time e você se portar bem. Aí que os caras de outros times muito maiores vão chegar e falar, olha aqui o trabalho que ele deu pra esse time. Aí vai começar a pensar em chamar. Esse daí dá uma boa bucha de canhão. A gente tá com a Ká, a gente já falou, atleta profissional de esportes, mas pro pessoal te conhecer mais, Ká, qual que é seu Instagram, suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, né? Tem a Fúria, a gente tá gravando, esse programa vai ao ar daqui 2 semanas e talvez ela já seja campeã mundial do CS feminino. E espero que sim. Mas fala aí como é que o pessoal conhece mais e segue o seu trabalho e o time que você faz parte hoje, que é a Fúria. As minhas redes sociais é tudo @Katak. Não sei se vai aparecer em algum lugar escrito. A gente põe na bio, pronto. É mais fácil. Na descrição. As redes da Fúria normalmente é Fúria ou só Fúria ou Fúria GG. No Instagram, por exemplo, é Fúria GG. Então lá eles postam tudo, né? Então se vocês realmente querem saber sobre jogos de todos os times, também, não só do meu, ali você vai achar informação de tudo. Legal. Throwing flashbang. Bom, pessoal, dando continuidade ao programa, tem uma pauta interessante que até ia passar a bola pra cá, mas eu comentei no início sobre uma das meninas que eu acompanhei, né? Pelo menos num período que hoje não consigo acompanhar tudo, porque enfim, é muita coisa, que era a Sholiana. E ela também citou de ser uma referência pra ela e alguns outros nomes de mulheres que jogaram CS também. Profissionalmente, algumas estão atuando, outras não, algumas migraram pra outros jogos, mas que são referências e eu posso citar vários outros nomes, mas é algo que não é muito corriqueiro, né? Primeiro, tanto por seja pessoas, homens, acompanharem mulheres, né? Digamos assim, Twitch, assistindo stream ou acompanhar
ganhar na carreira competitiva, ou de o nome de uma mulher ser pontuado. Hoje tá ganhando força, visibilidade, tá ganhando... Estão vendo, né, que existe a possibilidade, sim, que não é algo de outro planeta, uma mulher gostar de um videogame, gostar de um console, gostar de um PC. E eu queria saber da Ká, que já tá inserida também no mercado, já sabe como é que funciona lá dentro. Não só pensando a nível CS, mas obviamente CS é o que ela tá alocada, mas como é que funciona, se hoje tá melhor, se já foi pior, se antes foi melhor e hoje tá dando decaída. Como é que você enxerga a representatividade feminina nos games hoje, na atualidade? Já foi muito pior e com certeza está muito melhor hoje, né? Graças a Deus. Mas a representatividade feminina não vem só também da gente que joga, né? Vem também de narradoras, comentaristas. Existe a Nive, por exemplo, que fez um trabalho incrível, que tá fazendo um monte de... apresentando um monte de programa. Existe a Nessie também, a Babi Micheleto, um monte de meninas, assim, que tá entrando na cena e tá sendo muito falada, inclusive, né? Tipo, mulheres também, muitas mulheres comentando e narrando Major. Isso é muito importante pra gente, sabe? Então, a representatividade feminina, ela está em todo canto e é muito importante que ela continue estando cada vez mais em mais lugares, sabe? E é graças a elas também que, o povo geralmente às vezes só dá o mérito pra gente que joga. E não é assim. Então, o mérito, obviamente que a gente tem um mérito, mas elas têm também, principalmente, sabe? Porque é um cenário que é mais masculino do que o nosso, né? Sim, até na narratividade do futebol, por exemplo, quando chega uma mulher falando, muitos homens chegam e fecham os ouvidos e falam, nossa, não, tá horrível. Simplesmente por ouvir uma voz feminina, sabe? Lá, agora, nos esportes, ele não é tão ruim. Justamente porque a gente já acostumou muitas pessoas a se acostumarem com isso, né? Então, vai ter um campeonato grande ali, uma mulher vai estar narrando. E aí as pessoas já se acostumam com isso e não fica essa frescureada de vai ser uma mulher narrando. Parece que é a versão, a mulher, sabe? Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi uma mulher narrando futebol, me veio um estranhamento muito grande. Talvez por eu não estar acostumado. Talvez tenha sido isso. Agora, tanto nos streamings quanto no esportes, realmente esse estranhamento foi menor pra mim talvez seja por causa disso. Agora, uma coisa que eu queria falar, é um assunto acho que até um pouco polêmico, mas eu queria abordar isso muito numa boa, queria que você comentasse isso, porque o que a gente vê é que às vezes as mulheres, para se destacarem em alguns cenários, elas precisam acabar apelando pra sexualidade. E eu vejo que nos esportes, graças a Deus, isso não é tão forte assim. Me parece que as mulheres estão conseguindo o destaque pela sua competência. É isso mesmo? Ou vocês ainda têm uma barreira muito grande para caminhar nesse sentido de... Porque, por exemplo, a gente falando sobre os próprios personagens de videogame, as primeiras personagens que se destacaram, elas se destacaram e os caras colocavam elas muito sexualizadas. E hoje isso diminuiu. O próprio exemplo que o Carlos citou lá do começo do Metroid, né? Você só descobre que que era mulher no final, quando tira o capacete. E hoje em dia, isso mudou bastante. E como que tá sendo isso pra vocês nesse cenário? Vocês estão conseguindo se destacar pela competência? Ou mais ou menos? Eu vou dizer que a culpa disso, da sexualização da mulher nos jogos em geral, é dos homens, né? Porque quem fez o jogo foram os homens, pra quê? Diretamente para os homens. Sim. Porque a mulher não jogava. Então, ia fazer uma personagem principal ali, não era tão interessante se não mostrasse um pouquinho de pele, assim. Então, as pessoas já sexualizavam... No caso, mostrava muita pele, né? Mostrava muito. Tipo, Lara Croft vai lá na floresta de regata, shortinho, se quebrando toda, tá ligado? Mas nem aí. O importante é mostrar coisa ali, porque é pra aprender atenção de homem. Então, eu acho que hoje em dia... Eu não acho que é um problema se sexualizar também, né? Mulheres, assim, que querem, que fazem isso porque... Por elas... elas fazem o que elas quiserem, né? Entendi. Basicamente. Os homens... homens, eu não tenho que opinar muito bem sobre isso, porque, a mulher só faz isso aí pra chamar atenção. Isso aí... Não é do interesse, não é pra opinar, sabe? Porque se sexualiza, reclama. Se não, reclama também. Nossa, que as meninas que jogam parece menino. Tá, sabe? Então, meio que, o que a gente luta, basicamente, é pra ter cada vez menos esse negócio de gênero, gente. Joga, sabe? Por isso que o esporte em si, ele já foi comprovado também que homens não têm vantagens nenhuma sobre mulheres. É diferente também do esporte convencional, que existe questão de físico, biológica, coisa assim, que nos esportes não existe. Então, é só uma separação. O cenário feminino, inclusive, ele existe por causa de inclusão. Ele existe por quê? Porque, não é desde sempre que uma menina joga. Um menino de 10 anos de idade, antigamente,
antigamente, principalmente na minha época, assim, né? Era muito normal os caras, eles terem videogame e jogar a noite inteira, jogar o dia inteiro e nem aí. A menina não, se a menina quiser jogar, não, você tem que estudar, você tem que arrumar a casa, você tem que fazer isso antes de você conseguir jogar. Enquanto os caras estão lá jogando desde sempre, sabe? Então, tipo, a gente tá mais atrás nisso. E as pessoas também, elas não estão muito acostumadas também a ver mulher. Hoje em dia tá mudando muito. Ainda bem, né? Eu tô nesse cenário justamente por causa disso, pra mudar, né? Eu quero que alguma coisa faça sentido, né? Eu quero que eu seja a mudança de alguma coisa. Então, eu estar nesse cenário, o cenário feminino não é pra separar o masculino do feminino. O cenário feminino, ele existe pra mostrar pra muitas meninas que, olha aqui, ó, a gente joga, a gente é profissional, a gente ganha dinheiro pra isso do mesmo jeito que os homens também ganham. Você pode vir com a gente, sabe? Porque muita menina também, ela sofre muito tipo de hate logo no começo. Que é a parte mais difícil de você aguentar a barra, que é o começo. É o começo de tudo, que você não conhece ninguém, que você tá lá começando a jogar, que ninguém é bom. Já existe xingamentos pras homens, assim, que são ruins. Imagina pra mulher, né? É diferente. Imagino como deve ser duro ouvir, às vezes, perdeu porque era mulher, né? Tem gente que se recusa a jogar, tem gente que vê que é mulher e se recusa a jogar, não quer mais jogar. Fala assim, não, eu vou perder mesmo, tô nem aí, sabe? Tipo, eu não sofro isso porque, pô, eu já tenho um nome maior, eu evito também jogar com pessoas que eu não conheço. Como eu falei também antes, a gente também tende a se conhecer bastante dentro do cenário profissional, então ninguém vai ficar me destratando porque sabe que se fizer isso, vai se queimar demais. Então as pessoas não fazem isso comigo, mas eu sei que muitas mulheres sofrem isso. Eu já recebi um monte de mensagem de meninas pedindo conselhos, porque, pô, é muito difícil pra elas jogar, porque toda vez que vai jogar tem alguém que fala besteira, sabe? Tipo, e aí, basicamente, o cenário feminino existe pra isso, existe pra gente abraçar todas as mulheres e falar, gente, ó, a gente tá aqui, a gente tá... E é a gente pelas outras, sabe? Tipo, nós por nós. Mas você mencionou que já foi comprovado que não existe diferença quando tá no eSport, entre homem e mulher. E, por exemplo, qual foi a sensação de vocês terem ganhado a primeira vez num time de homens? E realmente vocês percebem isso? Quando vai jogar, né, num campeonato que tem homens e mulheres... Meu, essa diferença realmente some. Como é que funcionou isso pra vocês? É um negócio legal de falar assim também, porque recentemente a gente subiu pra Série A, né? Na GC existem ligas que tem a Liga Série Aberta, Série C, B e A. Certo. A gente subiu pra Série B, ficou muito tempo na Série B sem conseguir subir pra Série A. E Série A sempre foi um negócio que a gente sempre almejou, né? A gente falou, ó, a gente quer muito chegar aqui. Por quê? Justamente pra provar pra todo mundo. Falou, ó, isso aí não... Porque muitos caras chegam e falam, mas por que não participa de campeonatos mistos? A gente participa, gente. Só que existe muita questão de antes que a gente tá lidando agora, que a gente tá melhorando agora. No momento que a gente subiu pra Série A, que a gente subiu direto ainda, que existe relegation também, né? Igual no futebol. Sim. Os dois primeiros sobem, o outro disputa com o último da tabela, e a gente subiu direto. Que legal. Então a gente ficou em segundo lugar. A gente infelizmente não conseguiu vir com o título da Série B, mas em segundo lugar a gente trouxe. A gente já subiu direto. Então foi uma sensação muito de... Caramba, finalmente, né? Tipo... E quantas equipes tem na Série A? Na Série A são, acho que 16 times. Olha, muito bom. Acho que são muito 16 bom, times. Parabéns. E aí foi um negócio... foi um negócio muito bom, assim, pra gente, né? Porque além da gente sempre querer pra nós, em questão de evolução de time, é um negócio também que a gente olha e fala, ó, aqui, ó, todo mundo que fica falando, mas por que não joga Série A? Por que não consegue subir pra Série A? A gente subiu. Pronto. Então, é sempre um degrau de cada vez, sabe? Não tem como a gente também ser irrealista e falar, pô, não, do nada a gente vai começar a ganhar a Série A. Não é assim. A gente é degrau por degrau também. A gente tem que comemorar as pequenas conquistas também, porque é daí que vem as grandes conquistas, né? E assim, só pra complementar o que o André tava comentando, e também pra ter uma opinião pra cá, né? Você acha que é interessante ter os dois, tipo, a linha só o campeonato feminino e a linha mista? Porque, por exemplo, só explicar pra galera também que tá ouvindo, porque, gente, quando você fala do cenário, você fala de um time, o ecossistema é um negócio absurdo por detrás, tem psicólogo, tem coach e tal. Então, antigamente era normal você ter game office, que era todo mundo se reunir numa casa e os jogadores ficaram tudo alocado lá. Hoje estão... Game House, na verdade, né? Game Office hoje já é você como se fosse num trabalho convencional. Você vai pra sua casa, dorme, acorda, vai lá no Game Office, passa o dia treinando, depois você volta pra casa e assim vai sucessivamente nos outros dias. Hoje tá um negócio bem mais prático, entre aspas, né? Vou botar milhões de aspas nesse profissional aqui, porque precisou ter o Game House antigamente, que todo mundo ficava alocado numa casa, ficava aquela várzea toda, né? Pra hoje funcionar o Game Office. Mas pensando em ter, por exemplo, um time de 3 homens e 2 mulheres, não dá pra você rebolar as mulheres no meio de um quarto todo sujo, sei lá, com papel higiênico em tudo que é lado, roupa jogada. A gente sabe que o homem é mais bagunceiro. Então, a gente não pode simplesmente rebolar a menina no meio da várzea com os caras. Então, pensando em Game House,
teria que ter uma logística para isso. Hoje, com Game Office, é mais prático de se ter um time misto, na minha cabeça, na minha percepção. Mas óbvio que envolve não só isso, questão de estarem alocados num local, mas envolve todo um aparato por trás, seja psicólogo, seja outro processorial, seja comida, alimentação, etc e tal. Para você, pensando no geral, assim, é vantagem ter só um campeonato dividido do masculino, assim, feminino e masculino, seja para questão de visibilidade ou de outras mulheres se identificarem, quererem atuar e entrar no cenário, por exemplo, ou que tem os dois, tanto o feminino e o masculino separados e eles mistos. Porque, querendo ou não, tira também essa rivalidade, essa picuinha, essa besteira que às vezes a galera acaba trazendo, né? É que o cenário masculino em si não existe, ele é misto, né? Sim. Só existe o cenário feminino, assim, o cenário feminino e o cenário misto. É porque... Mas em relação a times mistos que você quer dizer, é isso? É porque, assim, tem exemplo, em outros cenários, né? Não necessariamente no CS. Diretamente, dizem que é misto, por exemplo. Mas, sei lá, eu vou citar o caso da Mayumi, que eu não sei se você conhece a Mayumi, ela era um suporte do LoLzinho. Sim. E ela sofreu um hate absurdo. E ela jogou bem até. E por ser misto, não era pra ter tido esses ataques, digamos assim, né? Então, querendo ou não, indiretamente acaba se tendo só o masculino. O que você quer dizer que o misto acaba tendo uma predominância de masculino, é isso, Felipe? Isso. E por mais que tenha predominância, é declarado que é misto. Mas indiretamente, pelo menos a minha visibilidade, é que acaba sendo só o masculino, entendeu? Então, eu não sei até que ponto... o ecossistema, se é bom ter dividido, não sei como funcionaria, e por isso que eu tô perguntando a sua opinião que está dentro, Sim. né? Eu entendi o que você quer dizer. Na questão do LoL, ele é um pouco diferente mesmo, porque o LoL, ele é muito fechado, o circuito é fechado. Sim. Entendi. Então, não tem isso de uma hora vai subir um time feminino que vai jogar contra os caras. Igual a gente, por exemplo, que a gente chegou na Série A, por exemplo, sabe? E a gente, por exemplo, também, a gente tá jogando uma liga da Faceit que a gente ganhou de times grandes também, de times que eram da Série A antes, que, sabe? Tipo, então, no LoL em específico não tem. Isso aí que você falou sobre a Mayumi, por exemplo, isso é uma questão também de muito questionamento que as pessoas têm. Por que não existe o time misto? O time misto, gente, ele não existe puramente por causa dos homens. É isso. Não tem outra explicação, sabe? Então, já existiram times mistos que... Por exemplo, a Ana do meu time também, que é a Ana X, ela já fez parte de um time misto que antigamente tinha ido pra Série B, só que eles não conseguiam org. As organizações não se interessavam, porque não era legal pra eles, sabe? Era comercial pra eles, talvez. Era um negócio meio problemático. Tá juntando homem e mulher, sei lá, não dá, sabe? Tipo, não é interessante. Parecia um time fake, sei lá, aí não foi pra frente, sabe? E você, mano, enquanto o cenário não evoluir, o cenário feminino tem que existir sim. Porque tem que mostrar que as mulheres estão ali, sabe? De alguma maneira. Sim. Porque se depender dos homens, não vai ter mulher em lugar nenhum. Essa é a grande verdade, né? Infelizmente. Sim, né? Vai ter muita gente falando, que não generaliza, que não sei o que lá. Mas, pô, gente, rapaziada, se a maioria não existe generalizar a maioria, né? Já é realmente o que acontece. Não, você sabe? Tá falando da sua experiência, daquilo que você tá sentindo. Se você não se encaixa em alguma coisa... parabéns, sabe? Você tá fazendo o mínimo. Você não tá sendo uma pessoa babaca e escrota, é o que já importa. Sim. Mas existe muito, muito disso, pelo amor de Deus. Você vê mulheres muito boas jogando, que são muito melhores que muitos outros caras, e elas não têm as mesmas chances, gente. É realidade, sabe? Né? Mas eu acho que basicamente é isso. Enquanto o cenário não evolui como um todo, enquanto todo mundo não vê como algo normal, uma mulher... participar de um time masculino, porque existe muito disso também, que você deu o exemplo da Game House. Nossa, como é que vai juntar mulher e homem na mesma casa? Mulher e homem no mesmo ambiente, sabe? Tipo, porque, querendo ou não, um time é uma família também, né? Você acaba virando uma família. Aí fica aquilo, e a namorada do cara passa mais tempo com a menina com a amiga do time, né? Do que com a namorada. Pô, existe muita coisa aí que ficam colocando probleminha, sabe? Então, enquanto o cenário não evolui como um todo, o cenário feminino tem que existir sim, porque é ele que abraça as mulheres. E ele vai acabar gerando essa representatividade que você falou, para que as mulheres que gostam de esportes, elas olhem e falem, poxa, tem chance pra mim. Exatamente, igual do mesmo jeito. Quando eu subi pra Série A, quando a gente subiu pra Série A, eu recebi mensagem de muitas meninas mesmo. Desde amigas que jogam em outros times, que chegaram pra mim falando, nossa, cara, exatamente aí que eu quero chegar, sabe? Exatamente nesse patamar, nessa representatividade que eu quero estar. Do mesmo jeito que meninas também falam, nossa, eu realmente nunca achei que isso fosse possível. E vocês me provaram que é, sabe? Muito bom. Eu queria nós temos o PVC. Vocês dois aí emendaram 3 horas que... Não, eu paguei o ingresso de camarote.
Eu tento, mas tá um outro aí, velho. Tá reclamando. Mas calma aí, irmão. Calma, vai encerrar o negócio já. Não, então tá bom. Fala aí o que você tem que Dá falar. uma segurada, PVC. Voltando pro começo, a gente falou de representatividade nos games. E acho que é um processo longo. Ela citou, por exemplo, questão de narradoras femininas. Mesma coisa, a gente não tá acostumado. Então, começou uma mulher a narrar, pra gente é estranho. Não adianta falar que não é e falar, não, eu sou o diferentão descolado. E quando começou, eu falei, nossa, é tudo igual. Não, é um processo de, beleza, realmente é um local que não tem o porquê ter só um homem ou só uma mulher. Os dois podem fazer iguais. Eu acho que isso dos games vem de muito antes. Quando eu citei na abertura o fato de ter mulheres como principais em videogames, começou pra mim por aí. Quer pegar muitos jogos antigos, a maioria dos principais são homens. Então você se identifica que é um homem sendo o centro da história, sendo o principal, o salvador, aquele que vai trazer a diferença e restaurar a paz do universo. Então quando você começa a ter essas personagens, e por isso eu gosto do Last of Us, porque ele é uma história forte, você tem tanto um homem quanto uma mulher, mas aí no 2 você faz a transição só pra Ellie. E independente aqui do que você crê, enfim, eu acho que a identificação é o ponto-chave pra você quebrar muita coisa de preconceito. Uhum. Ela é uma personagem muito peculiar no jogo. Eu acho que ela tem muitas camadas, aquela personagem. Mas em certo ponto, por que eu me identifiquei com ela? Porque em algumas camadas, por exemplo, ela lembrou a minha mãe. Minha mãe, pra mim, criou eu e meus irmãos sozinha, sem meu pai e tudo mais. E sempre passou uma imagem de uma mulher muito forte. Só fui ver minha mãe, frágil quando ela teve câncer. Ela ficou muito mal. E eu falei, poxa, ela pode morrer, então ela não é invencível. E quando você joga aquele jogo, você vê que ela é uma menina lá super forte, mas ela tem as fragilidades dela, como qualquer ser humano. Então foi um momento que eu falei, poxa, legal, esse personagem, eu criei um vínculo, porque ele me lembra algo da vida real. Então pra gente quebrar esse cenário, que é o Kaká tá falando, realmente, ao mesmo tempo que é triste a gente ter que ter um time separado, se não tem nenhuma diferença física, porque é uma coisa, sei lá, não vou pôr um boxe, um cara com uma menina, porque é desleal. Mas se a gente já foi provado que no jogo é puramente habilidade, treino, técnica e quem se destacar, é triste a gente ter que ter um time feminino. Mas ao mesmo tempo é importante para que a gente possa chegar num denominador comum. Só que o meu medo é que eu vejo que o cenário ele avança. A gente tem a amiga nossa Dori, por exemplo, que promove um ambiente feminino saudável nos games, que busca isso, que os caras respeitem. Eu também joguei muito online. Sabe qual é? Moleque ou ele é ruim, ou ele é maluco, ou ele é tarado jogando. Então não pode ver uma menina online que ele já ou ele vai xingar ou ele vai dar em cima. Então isso é ruim também. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa sempre vigiar pra quebrar essa barreira. Porque o meu medo é que a gente usa como desculpa. Que eu falo, eu sei que eu preciso ter um time feminino, porque senão elas não vão ter espaço. Como já tem as meninas da Fúria lá, então beleza, já tá resolvido. E não tá. Por mais que elas estejam quebrando paradinhas, você fala, elas estão na Série A, isso é muito forte. Se elas forem campeãs, vamos torcer muito por isso, que vocês sejam campeãs. Isso é ótimo. Mas a gente também que tá de fora, como ela falou, eu não sou profissional, mas eu tenho que quebrar isso. É que você falou, você tem um filho e uma filha. Quer jogar videogame? Joga. É menina, dane-se, vamos jogar nós três. Quem se interessar, tem que ter espaço. Então, acho que o nosso papel como alguém que não é profissional, né, que estamos aqui por fora, é estimular isso. A gente tava falando quando a gente criou esse podcast, né? Ele, né, que é da velha guarda, a gente chegou depois. A gente tinha mais dificuldades de achar mulheres no cenário pra trazer como convidada. A gente falou, a gente quer isso, porque, cara, eu conheço um monte, mais um passado triste, já fui otaku, né? Então, vai em Anime Friends, essas coisas, tem de tudo, cosplay, cospobre. Então você fala, você tem... O cenário é pra todo mundo. E a gente se prende numa bolha porque é confortável. E isso pra tudo. O Luizinho que até não me deixa mentir sozinho. Cara, quando a gente pega o cenário de futebol, a gente tá muito fechado que, é isso. O esporte é isso aqui. Quando falou, querendo ou não, do vôlei, eu lembro minha irmã comentando que ela é mais engajada nesses movimentos sociais e tudo mais. O vôlei mais antigo, principalmente, os caras faziam a roupa mais curta das meninas porque chamava mais atenção. Então... Hoje, pelo menos a nível Brasil, acho que é um dos poucos esportes que você tem um certo equilíbrio. Que assim, pelo menos quem eu conheço que acompanha fala, os dois são altíssimo nível, os dois jogos são muito legais de ver. Eu até prefiro ver o feminino, porque eu acho que ele é mais técnico de assistir. Porque... Dá mais rally, né? Poxa, não, é porque os caras... Parece que eu tô assistindo Dragon Ball. O cara saca, eu nem vejo a bola, acabou o ponto, eu falei, legal, pelo menos eu consigo assistir o jogo. Então tudo isso é muito importante. Então, era só esse ponto que eu queria dizer, que assim... É um processo que vem de muito tempo. Começou, acho que, com mulheres virtuais, sendo principais nos jogos. Hoje a gente tem
meninas jogando, meninas narrando. E a tendência é que tem o equilíbrio. Tudo que é mais novo, eu acho que é mais fácil, no sentido assim. O esporte ainda é algo novo, então acho que já começou de uma maneira melhor do que o esporte tradicional. Talvez aqui pra frente, se a gente tiver uma outra categoria, talvez já comece sem esse problema. Que normalmente a gente aprende também com as coisas do passado, né? Mas isso aí que você disse é verdade, né? A mudança não vem só da gente, a mudança vem de dentro também, né? Então, inclusive, sei lá, alguém incentivar a sua filha, né, a jogar, se ela gosta, incentivar, não ficar proibindo, sabe, tipo, coisa assim, conscientizar também. Outra coisa também é dentro das próprias rodas, gente, se um cara fica xingando uma menina e você fica quieto, ouvindo o seu amiguinho falar, você também tá errado, sabe, tipo, tem que existir essa correção mesmo, tem que corrigir, as pessoas estão erradas, e se arrumar isso de dentro, vai ser cada vez mais fácil também, né, vai demorar menos tempo ainda pra gente parar de sofrer machismo jogando, que, pô, pelo amor de Deus, em 2023 eu ainda tenho que ouvir molequinho falando pra eu ir lavar louça, sabe? Tipo, coisa que não faz o menor sentido. E eles ainda se acham maioral por isso, sabe? Então, a mudança vem muito de dentro também. Então, é exatamente você incentivar as pessoas na sua casa, corrigir os amiguinhos, assim, as pessoas do outro lado, não ficar calado quando você ouve absurdos, porque não adianta nada. Você fala, nossa, não, mas ele é um babacão ali, não concordo com o que ele fala, mas aí você vai ficar quieto pra tudo que ele falar pra menina. Aí a menina que vai, tipo, ela fica acabadíssima, vai ficar acabadíssima, não vai jogar. Por quê? Porque só tem cara atacando ela e, obviamente, vai achar que todo mundo ali no ambiente é um ambiente hostil, sabe? Porque ninguém chega lá e fala, não, isso aqui tá errado, seu comportamento tá completamente errado, você tá se comportando como uma, sei lá, pessoa de 1600 ali. Da sua época, André. Mesmo porque, se alguém falar pra minha esposa lavar louça, eu vou dizer, não, eu já tô lavando. Ela não precisa lavar, não. Eu já tô lavando. A esposa tá batendo palma aqui, viu? Quem lava louça em casa sou eu, cara. Não, mas faço questão disso. Você não lava, né, Batista? Você é preguiçoso mesmo. Ela faz tudo que você tem que tomar vergonha nessa cara, pô, né, Felipe? Ela tá batendo palma porque eu lavo a louça, pô. Lava. Ou inverso, né? Eu faço a comida e ela lava. O cara come em pote de sorvete pra jogar fora e não tem que lavar a louça. Aquelas marmitas de metal, né, de alumínio. Aí já é marmota. Eu amo comendo cumbuca, velho. Não troco cumbuca nem a pau. Ó, a cumbuca é boa, mas eu tenho aqui um texto antigo de um livro que é fundamental pra gente entender que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Isso está na Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Então eu vou ler até um pouquinho antes para entender o contexto. Ó, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, eu fico bravo quando eu vejo a minha fé capturada por gente que não entende qual é a sua fé, o que a sua fé fala. A fé cristã, ela tem grandes heroínas bíblicas. Você tem Ruth, você tem Esther, você tem Débora, aí depois você tem Maria, você tem Priscila. Quer dizer, você tem, e eu tô citando apenas alguns exemplos, né? Na genealogia de Jesus, numa época em que mulher era completamente desvalorizada, tinha mulher. E aí depois o apóstolo Paulo diz que em Cristo não tem homem nem mulher. Então é óbvio, isso não significa que não existam diferenças entre homens e mulheres biológicas para começo de conversa, né? Isso não é discussão aqui, mas o fato é que onde os dois conseguem participar, como é o caso de esportes, onde a gente consegue participar os dois juntos e principalmente, ainda que as diferenças, não se deve xingar a mulher, não se deve menosprezar a mulher, não se deve menosprezar ninguém. Todo mundo é ser humano, todos nós somos irmãos. Então, acho que fica aqui o recado e parabéns, Ká, porque vocês estão vencendo e eu torço por vocês e vou torcer que vocês continuem vencendo ainda mais. Muito obrigada. Eu acho que é muito mais legal esse tipo de coisa, porque... Claro, eu também tenho meus momentos, igual eu falei, eu gosto de sentar e jogar meu jogo sozinho, normal. Mas é muito legal quando você pratica coisas que você pode fazer em conjunto. Então, acho que o esporte, pra mim, ele é muito legal, porque, sei lá, eu vou jogar, às vezes, eu lembro da escola, jogando queimada.
Mano, tinha uns meninos que eu falei, fugiu do reformatório, ele não pode jogar com outro ser humano, não é que ele não pode jogar com amigo. O cara que ele quer matar o amigo. Exato. Mas você vai jogar um jogo online, por exemplo, isso é muito legal, porque assim, beleza, vamos montar um time. Cabe 5, vamos jogar 5. Os 5 primeiros que chegar, jogam, independente de ser homem ou mulher, e você se diverte, você vai aprendendo. O que me marcou muito lá, quando eu morava com a minha mãe, nós éramos em 3, eu sou o mais novo, tinha um irmão e minha irmã mais velha. E ela que introduziu a gente nos games, então era muito legal, porque ela era mais velha, ela sabia aquele inglês do Fisk mais ou menos, então a gente ia jogar alguma coisa pra falar, o menino de cabelo azul tem uma arma, então ela ia traduzindo, ela jogava com a gente. Quem é das antigas jogou Ragnarok, aquele jogo que você não podia ter vida. Eu joguei Ragnarok muito na minha vida. Primeira fase, você pegar nível Muito tempo também 99 é absurdo. E tem uma história da minha irmã que assim, marcava muito que ela era a melhor de nós 3, então isso pra mim sempre foi muito claro, tipo, ela era muito melhor, absurdamente. E aí ela pegou o nível 99, tipo, ela participou de clãs que foram famosos, ela conquistava castelo, o personagem dela chamava Aielli. Ela chegou uma época a ter notoriedade que a gente conheceu um rapaz no Anime Friends, que conheceu o personagem dela no jogo, colocou o nome da filha, com o nome do personagem dela. Caramba. Porque falou, cara, eu vi que o dia que você conquistou o castelo... A lenda do Ragnarok. Representatividade aí, ó. Isso é E bom. assim, e pra mim marcou muito que assim, eu jogava casual, assim, eu tinha, sei lá, tipo, 12 anos, então, tipo, se eu sou ruim hoje, imagina eu com 12 anos jogando Ragnarok, mó difícil. E eu Talvez você fosse melhor com 12 anos. não queria dizer não que com 12 anos você tinha mais destaque. Mas assim, ver que tipo, era um jogo muito difícil. Aí quem lembra, pra você pegar nível 99 era assim, mano, meses pra ganhar 5% de... E eu ver, tipo, ela jogando num clã famoso, tipo, a galera fazendo uma festa online, assim, todo mundo entrou porque era o dia que ela ia pegar o nível 99. Quando eu falei, nossa, cara, isso é uma família. Ela investe um tempo, assim, as pessoas são, tipo, ela na época namorou um cara, conheceu, foi da família durante um tempo, então assim... É muito importante esse cenário. O cara falou, você tem que tratar como a sua casa. Tem momentos de descontração, mas chegar alguém na sua casa e xingar sua mãe, você vai falar, realmente ele é mal educado, né? Você não vai. Você dá um tapa na cara e falou, você tá maluco? Tá maluco? Vai falar assim da minha mãe? Eu te matar, cara. Eu acho que isso é uma coisa boa. Quando você estiver com outra mulher jogando, você que joga online, pensa que você tá jogando com a sua irmã, com a sua mãe, com a sua tia. Com a sua esposa, namorada. Com a sua esposa, namorada, exato. Não é? Acho que isso facilita. E se você tratar mal, você precisa ir pro reformatório mesmo. Se você não respeita a sua família... Tem gente que não tem solução, né? mas o negócio é exatamente isso. Você tornar um ambiente menos tóxico. Isso também é geral, né? Se você torna um ambiente menos tóxico para as mulheres também, automaticamente os caras também não vão ficar... Nossa, eu vou ficar xingando aquele outro ali, vou ficar chamando, sei lá, sendo gordofóbico, homofóbico, xenofóbico. Você inibe, né? Você inibe, você acaba inibindo mesmo, porque é diminuir o ambiente tóxico. O ambiente do jogo, às vezes, é muito tóxico mesmo. Até você achar um ambiente bom, às vezes, tem gente que nem consegue. Tem gente que para ali no ambiente tóxico, porque é o ambiente que ela conseguiu enxergar e, mano, pra ela não é legal, sabe? Então é diminuir diminuir a toxicidade, gente, pelo amor de Deus. Boa. E a partir da gente, isso que é importante. Dando adiante... O futuro dos esportes. Na verdade, esportes. É engraçado que quando eu vou falar, não, eu gosto de esporte. Aí a galera, esporte? Aí eu não, esportes. Esportes, não. Esporte. Tem que arrumar esporte. Paga eletrônico. Mais fácil, né? E você já percebeu que o Felipe, ele fala sempre pausado, devagar, tal, realmente. Né, você consegue. Respeitador de vírgula e pontuação. Esporte. Então, boa. Sempre no 2x, né? Não, eu tenho que fazer, porque senão a galera... E se você fala esporte eletrônico, automaticamente você ganha uns 10 anos, né? Joga esportes eletrônicos. Por isso que eu fico nessa dualidade, né? O que é que eu faço, velho? Nesse dilema. Bom, gente, existe um documentário brabo dessas maravilhosas jogadoras profissionais da Fúria. Cara, fiquei maravilhado em ver a carreira de vocês aí. Porque, como eu citei, eu acompanho alguns nomes, né, do feminino. Foi citado o Nive aqui, foi citado outros nomes. Tem gente que eu acompanho que só cria conteúdo, tem gente que eu acompanho que também é do competitivo. E eu fiquei felizaço de ver vocês num nível absurdo, velho. Mas conta um pouquinho pra gente aí, cara, como é que foi a gravação, como é que foi o campeonato. Nossa, eu fiquei triste naquele final. É muito bom ver bastidor, cara. É muito legal. Cara, e assim, nesses últimos anos tem tido muito mais essa contação de histórias, né? Criando esses nomes, para não ser sempre o Fallen, sempre o Taco, sempre os caras estão aí de 20 anos pra trás. Tem gente nova chegando e boa também, velho. Então, assim, merecem contar histórias novas, né? E tem personagens muito bons, personagens assim, não no lado ruim.
mas profissionais muito bons também. Mas conta aí pra gente. O documentário foi um negócio super legal, né? Que foi com a Red Bull também. Sim. Então já começa que foi uma marca enorme que fez um documentário pra gente. E a gente ficou tipo, caramba. Muito legal. Foi muito difícil de acreditar, pra falar a verdade, né? Tipo, a gente... A Red Bull mesmo? Caramba, a Red Bull... Tipo assim, a Red Bull... Eles não é bebendo um Red Bullzinho lá, do lado do PC, o Cook, tipo assim, a Red Bull, assim, ele é patrocinador da Fúria. Mas a gente tem uma relação muito boa. O meu time com a Red Bull, a gente tem uma relação muito boa, né? Legal. Mas, pô, mesmo assim, você fica... Caramba, eles estão investindo num documentário pra falar sobre a gente, sabe? Isso já foi um negócio meio assim, que já começou a pesar um pouquinho, né? Pra contextualizar de antes, o que aconteceu é que o cenário feminino mundial, ele já teve história. Teve as meninas da Ladies, que elas... A gente nunca chegou a ganhar um campeonato mundial, né? Ainda. Eu espero que eu consiga trazer esse título pra gente. Mas o cenário feminino, ele teve... A nossa maior conquista foi as da Ladies, que ficaram em segundo lugar em alguns campeonatos e tal. Enfim, aí a gente foi jogar o nosso campeonato e a gente jogou 3... E ficamos em segundo nos 3. A gente chegou no quase 3 vezes. E no último do ano passado, que foi na Suécia, foi um campeonato em Jönköping, na Suécia, a gente fez um bootcamp. A gente fez um bootcamp de um mês, que foi patrocinado, inclusive, pela Red Bull, pela Bet Nacional também, que é um patrocinador master nosso. E dentro disso... Só, sem querer te interromper, só explica pra galera o que é bootcamp, que eu acho que tem gente que não vai entender o que é bootcamp. Bootcamp, basicamente, a gente junta todo mundo e a gente vai fazer um intensivão de treino, basicamente. Certo. Só que aí a gente pode fazer um treinamento intensivo aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, só juntar as pessoas, porque muita coisa muda, né? Então, relacionamento muda, então você juntar mais com o seu time, você estar o tempo inteiro também falando sobre aquilo, então as coisas mudam, né? E também tem a parte de você fazer um bootcamp lá fora, que foi o nosso caso também que a gente fez, porque o que muda lá? Aí é igual qualquer esporte, né? Sei lá, você vai no futebol, um jogador vai jogar na Europa, que é um cenário melhor do que o do Brasil, né? Então, basicamente é isso, é pra você acostumar mais com a região, pra você treinar contra times diferentes e melhores e etc. Enfim. E aí acabou que a Red Bull fez esse documentário e acompanhou a gente durante esse mês de intensivo na Suécia. Inclusive, é um documentário muito legal pra quem não conhece nada sobre os bastidores, sobre a preparação, sobre tudo, né? Porque lá eles retratam muito bem isso tudo. Então, se alguém tem curiosidade e quer saber como é que a gente se prepara, como é que é os bastidores dos negócios, como é que, sabe, tipo, antes do jogo, como é que é, assiste o documentário que realmente tá muito bom, tá muito legal, não é? A gente vai deixar linkado aí na descrição, tá na Red Bull TV, mas realmente, qualidade assim... Não, isso é qualidade de cinema, sem querer puxar a saga. Não. Mas realmente teve uma produção enorme por E foi trás. uma diretora também. Foi uma fez, diretora, né? uma mulher, a Bia, incrível ela também. Tá concorrendo a prêmios internacionais, o documentário. Muito bom. O que é interessante, eu gosto muito de bastidor, porque humaniza e aí traz o que a Ká tava falando. Às vezes o cara olha e fala, nossa, vou ser jogador profissional, é tudo flores. Aí quando você vê como que é o treino, como vocês têm que se motivar, porque assim, ao mesmo tempo que é um feito incrível vocês terem 3 vices seguidos, pra você também ter o interno de, eu vou ganhar o próximo. Porque eu falo por mim na vida. Disputava o interclasse, perdia um, já ficava, putz, a gente não vai conseguir ganhar. Então você ter 3 campeonatos, continuar em alto nível e falar, não, a gente vai chegar lá, a gente já chegou longe e vai continuar indo. Então é muito legal você ver o documentário, porque você vê uma incentivando a outra, você vê frase de apoio de, beleza, a gente é uma família. Perdeu aqui, mas a gente vai ganhar o próximo. Mas isso, o fato de vocês saberem que tava gravando um documentário, porque eu fico nessa dúvida. Você esquece no meio. Você desencana, porque às vezes eu vejo alguns documentários de bastidores e eu fico assim, será que não houve uma influência dos caras saberem que tava gravando e aí falseou um pouco? Como é que foi pra vocês? Assim, isso mudou alguma coisa no dia a dia ou o documentário conseguiu retratar o dia a dia de vocês? Vocês conseguiram meio que esquecer um pouco que a câmera tava lá? No começo foi bem estranho, né? Porque, tipo, do nada uma câmera bem grande, era uma câmera enorme, né? Que ficava acompanhando a gente bem grande, assim. Era bem estranho, mas chegou um momento que a gente começou a acostumar, assim. E o documentário em si, óbvio que tem coisas que, vai chegar ali e vai falar, vamos se preparar aqui porque você vai gravar tal coisa. Porque tem coisas faladas, né? Sim. Tem explicações. Só que eles tratam de uma maneira tão natural que não existe script.
Basicamente, existe só a pergunta. Fala como é que você tá se sentindo. Fala o que aconteceu hoje. Tipo, sei lá, eles estão lá acompanhando a gente durante o treino. Aconteceu um momento de conflito, por exemplo. Aí chega, puxa alguém e fala, vamos fazer uma parte disso aí? O que aconteceu hoje no treino? Né? O que aconteceu? Qual foi o motivo do conflito? Não sei o que lá. E aí acaba que a gente fala com naturalidade, né? A gente não inventa nada, a gente não aumenta nem diminui as coisas. Então o negócio é bem verdadeiro mesmo. A Nuck ali, como sempre, dando dor de cabeça, né, velho? O time brasileiro sofre nessa Nuck, né, mano? As entradas de vocês lá, tretando com o coach lá. Que tristeza. Esse mapa é difícil. Esse mapa é complicado. Ele é complicado. Um sobrenatural estranho ali, não é possível. Velho. Tem um karma lá, maldito. Nossa. Esse campeonato foi difícil pra gente. Foi bem frustrante, assim. Muda a pauta que pesou. Mas o que é legal de acompanhar ela jogando é que eu acho que também tá quebrando uma coisa que, assim, a gente é conhecido muito por ser um país que gosta de vencer, não que gosta de esporte. A gente acompanha os esportes que a gente vai bem. O Brasil gosta de futebol, enquanto tava ganhando. Agora começou a perder, Nem quis saber do jogo de ontem, por exemplo. Eu já nem queria ver o jogo de ontem, confesso. Vôlei a gente é bom, então vamos assistir. E assim, CS é legal porque, realmente, a gente tem pessoas muito boas jogando, mas ao mesmo tempo, eu pelo menos, eu tô de fora, né? Tem mais a galera mais nova que eu acompanhando os jogos do que eu mesmo. Eles são muito empolgados, tipo, a Fúria vai jogar. Então, tipo, é o meu time e eles estão representando o meu país e vai ser muito legal. E se perde, fica triste, mas não fica, nossa, não joga bem, hein? Vamos treinar mais. Na verdade, não. Não? Como é que tá a cobrança? O torcedor brasileiro, ele tem uma característica muito forte, que é ser muito apaixonado e falar mesmo, né? Eles são... Chega até a ser um ambiente um pouco tóxico. Porque é complicado. Tipo, o Brasil... Se tem um time que vai longe e sei lá, tá, por exemplo, no Major, vai chegar, tem um time brasileiro que chegou nos playoffs. O brasileiro vai torcer todo mundo pra esse time brasileiro. Porque é Brasil é Brasil. Mas se acaba não ganhando, então sofre hate pra caramba. Tem que trocar isso, tem que trocar aquilo, tem que fazer não sei o que lá. Aí o cara é o melhor jogador de CS do universo. Só tem especialista. Se ganha, tá perfeito. Agora, no momento que começa a perder inclusive, existe a gente teve um time muito marcante, né, na história do CS do Brasil, que foi a SK. Né? Que foi o time do Fallen, que inclusive o Fallen tá na Fúria hoje em dia. Legal. Então, é um jogador que, obviamente, todo mundo parceiro admira de posição, muito. viu? Parceiro de posição. Eu sou a também álpido. Eu me inspiro bastante nele, ele legal. Também. Enfim, mas tem um grande negócio sobre isso, que é o que? O brasileiro também, ele é mal acostumado. Então, se a gente começa a ganhar muito, a gente desaprende a perder. Os moleques da SK, por exemplo, eles ganharam muita coisa seguido. Foram 2 anos que a gente era topo. A gente era o melhor do mundo. 2 anos. Só que aí, no momento que perdeu um campeonato, já foi o motivo suficiente pra desestabilizar tudo. Porque aí já quiseram trocar jogador, trocar não sei o que lá na comissão técnica, trocar não sei o que, sabe? Tipo, parece que o mundo desmorona. Não tem inteligência emocional direito pra lidar com a frustração, né? Eu acho que... E eu acho que isso é meio que uma característica bem do Brasil também, né? Tipo, porque querendo ou não, no futebol também, a gente ganhava a Copa do Mundo, era mil maravilhas. No momento que não conseguia ganhar alguma coisa, já tava tudo horrível. E aí o Brasil é a pior geração, a pior região, sabe? Isso é um negócio que a gente tem que se preocupar bastante. Eu, tipo, no meu time, porque a gente também a gente passou de uma era bem grande também. A gente passou 3 anos ganhando praticamente tudo que tinha no Brasil, aí a gente foi lá pra fora, a gente ficou vice em 3 campeonatos, e aí, só que, tipo, esse ano, por exemplo, já foi um pouquinho mais conturbado o nosso ano, porque a gente teve troca de jogadoras demais. Isso é muito difícil, né? Muito difícil, e se a gente muda tudo, porque a gente tinha uma jogadora, a Olga, por exemplo, que ela foi jogar na Ásia, ela foi jogar na Malásia, no time da Malásia e China. Legal. Então, só que ela era uma jogadora muito impactante no nosso time, que ela era, tipo, basicamente... era basicamente camisa 10. O time girava em torno dela, sabe? Sim. Então, mudar ela já é mudar muita coisa. Muda toda a estratégia do time. Inclusive, o meu jogo muda, sabe? Tipo, hoje em dia, eu tô muito mais impactante do que eu era antes, porque antes eu não precisava ser tão impactante, porque eu já tinha Olga. Sim, sabe? Então... Você precisou entregar mais, né? Basicamente assim. Sei lá, o time muda, sabe? Sim, e aí, se a gente não tivesse essa paciência, a gente perdeu
pouco. No começo do ano a gente não foi pra Dallas, foi o primeiro campeonato mundial que a gente ficou de fora, que a gente jogou o classificatório e não conseguiu classificar. A gente perdeu alguns campeonatos no Brasil também, e todo mundo lá afora, assim, né, tipo, torcedor, os outros times ficavam tipo, pô, sei lá, perdeu, né, acabou, era Fúria. Acabou, era Fúria, vai vir outro time agora. Acabou, era Fúria, elas vão trocar tudo, vão começar a dar desbande, sei lá, já começa a ficar esse negócio. Só que a gente é muito resiliente nesse sentido, né, a gente é muito pé no chão também, a gente fala, pô, não tem como ganhar tudo. Isso eu acho que é um ponto muito forte nosso, e justamente você comentou sobre ser visto tantas vezes, é difícil, é doloroso, mas é um processo, sabe, eu acho que a gente lida muito bem com esse tipo de coisa. Acho que esse é o nosso principal ponto, assim. Ao mesmo tempo que o pessoal puxa pra baixo, você também sente que às vezes eles empurram mesmo, você vê a torcida assim, tipo, faz muita diferença, a galera tá lá e, tamo com vocês vão ganhar. Tem um negócio muito legal, que é o primeiro campeonato que a gente jogou foi em Dallas, foi nos Estados Unidos. E existe já, né, essa rixinha aí, Estados Unidos e Brasil. E quando a gente jogou o primeiro campeonato, ninguém sabia como é que a gente ia ser, né? Brasil é uma região muito subestimada, em jogos no geral, em tudo. A região brasileira, ela é um pouco mais fraca mesmo, tipo, do que o resto do mundo. Sim. Normalmente, inclusive, os times brasileiros que são fortes, eles vão pra fora pra jogar, porque aqui no Brasil a região é realmente pior. Enfim, aí ninguém sabia como ia ser, né? A gente não sabia, a gente já tava, tipo, o nosso comportamento foi, tipo, a Gabi, que é do meu time, ela já tinha jogado vários mundiais, ela já chegou falando, rapaziada, a gente já tá ganhando tudo aqui, mas não interessa. O que a gente tá ganhando não é a mesma coisa que lá fora, não. Lá fora todo mundo joga diferente. Não é começar do zero. Se a gente for assim, tipo, de salto alto, a gente só vai... a gente não vai fazer nada. Tomar bucha. Tem que ser pé no chão. Aí a gente já foi com esse pensamento de pé no chão. A gente não sabe o que esperar, né? E aí tudo bem, ninguém sabia o que esperar da gente. Então a gente foi jogando, a gente passou da primeira fase, a gente chegou na semifinal. A semifinal foi logo contra o time americano, a CLG, que era na época, né? E aí foi tipo, em Dallas também teve a Pro League, que a Fúria, os meninos da Fúria também jogaram. Ou seja, além de ser Estados Unidos, Dallas, já tem bastante brasileiro lá, tinha bastante brasileiro no evento torcendo já pros meninos, sabe? Que já eram conhecidos. Sim. E aí, tipo, os meninos acabaram caindo antes do nosso jogo da semifinal, então muita gente que tava lá... Todo mundo foi torcer pra gente. Que legal. Foi todo mundo. Então, tipo, eu lembro que o primeiro mapa a gente tomou, foi uma sapecada. A gente tomou, sei lá, 16-2, sei lá. Parece que eu tava começando a jogar aquele dia, né? Foi numa Vertigo, nunca vou esquecer. Eu tomei nossa, foi que nem eu na Lan House, né? Descia a bola. Apaguei da memória. O headshot da onde veio, né? Já começa assim, né? O povo antes lá, as americanas subindo ali, com um sorrisão no rosto. A gente já tá na final, né? Não sei o que lá. E já ganha o primeiro jogo de 6-2. Já foi... tá fácil, né? E aí os americanos gritando, send them home, né? Tipo... manda pra casa. Manda pra casa. Isso aí esquece, não tem mais o que fazer. Vamos focar no próximo mapa. Aí o próximo mapa a gente ganhou. A gente foi pro overtime, né? Que é tipo... Quando empata, é tipo de qualquer esporte também. Quando empata, aí você tem que desempatar. Sim. E aí a gente chegou no... Seria tava prorrogação, né? Prorrogação. Tipo uma prorrogação. Isso. Aí a gente começou perdendo, mas a gente voltou, levou pra prorrogação e ganhamos. Que legal. Aí já começou ali o brasileiro... Vai você pra cá. Já começou o brasileiro, a torcida brasileira, assim, a energia é muito diferente, né? Já começou a torcida brasileira, mano, nossa, uma euforia do caramba. E a gente lá também, né, cara, gritando. Foi muito, muito bom, Mas né? um pouco começa a quebrar o Brasil. Pega a cadeira, que é Brasil! Não, lembra, aí o último mapa, quem deu essa pecada foi a gente. A gente ganhou, acho que foi 16-1. Alguma coisa assim, foi bem, a gente virou, a gente devolveu. Alguém vingou o 7-1, gente. Alguém vingou o 7-1. 7-1 a gente se no chega a falar que é futebol não vai, inevitável. no CS vai. A gente chega a falar, inclusive no CS, que o 7-1 é inevitável. Quando chega no 7-0 ali... Cuidado! Cuidado, hein, que é traumático, né? Mas foi muito gostoso. A torcida muda muito, sim. A energia total, né? Eu lembro... Nesse último mapa que aconteceu, eu fiquei numa situação de 1x4, né? Que foi eu contra 4 bonecos e eu ganhei. Uau! E no momento que eu ganhei, eu lembro que eu levantei, assim, e, mano, o tanto de gente... Nem parecia que eu tava em outro país. Nem parecia que eu tava nos Estados Unidos. Tá no quintal de casa. Parecia que eu tava em casa. Mano, todo mundo levantou. Eu lembro que o Cacerato tava... Os meninos da Fúria estavam tudo ali na frente, né? O Cacerato saiu, começou a fazer um aviãozinho, assim, foi em direção à torcida dos Estados Unidos ali, começou a gritar, tipo...
topa muito, é uma energia Porque muito... virar um X4 é absurdo. Não, uma energia muito gostosa, principalmente quando junta isso, sabe? De Brasil contra outro país. Que o brasileiro tem... O lindo do brasileiro em relação à torcida é que Brasil é Brasil. Independe de time. Nossa, Muito o legal. Galo está fazendo com a tribo também nessas torcidas, mano. Tá absurdo. Então, vamos pôr Sim. esporte nas Absurdo. Olimpíadas que a gente melhora nessa classificação. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.